Essa narrativa começa com Jesus e seus discípulos caminhando por Jerusalém. Ao passarem por um homem cego de nascença, os discípulos, curiosos sobre a causa da cegueira, fazem uma pergunta direta a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? A questão reflete uma visão comum da época, que associava as doenças ou deficiências físicas ao pecado, seja do indivíduo ou de seus pais. Jesus, no entanto, responde de forma surpreendente. Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Com isso, Jesus rejeita a ideia de que a cegueira fosse um castigo por pecado e, ao invés disso, afirma que essa condição do homem era uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Essa resposta de Jesus já começa a mudar a compreensão dos discípulos sobre o sofrimento humano, mostrando que, muitas vezes, o sofrimento tem um propósito maior e é uma ocasião para Deus agir de maneira extraordinária. Depois de dar essa explicação, Jesus diz: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Em seguida, ele realiza um gesto simbólico. Ele cospe no chão, faz lama com a saliva e a aplica nos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. O nome Siloé significa enviado, e nesse contexto pode ser interpretado como uma referência à missão de Jesus como o enviado de Deus. O homem cego segue as instruções de Jesus e se dirige até o tanque de Siloé. Quando ele se lava miraculosamente, sua visão é restaurada. O cego, que antes vivia em trevas, agora pode ver a luz do mundo e sua transformação é instantânea. Ele, que antes dependia dos outros para sobreviver, agora tem a capacidade de ver o mundo ao seu redor, um novo começo em sua vida. A história não termina com a cura física do homem. Ele começa a ser reconhecido pelas pessoas que o conheciam como o cego de nascença. Elas ficam atônitas com a transformação e começam a questioná-lo sobre como isso aconteceu. O homem responde com simplicidade: O homem chamado Jesus fez lama, colocou-o nos meus olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e agora vejo. A reação dos fariseus. A cura do cego de nascença, no entanto, provoca controvérsia. Quando o homem é levado diante dos fariseus, que eram os líderes religiosos da época, eles começam a investigar o ocorrido. Para os fariseus, o fato de Jesus ter curado o cego no sábado era uma violação da lei, pois trabalhar no sábado era proibido. Isso gera um dilema, pois a cura de Jesus é um milagre inegável, mas também é vista como uma transgressão das normas religiosas. A divisão entre os fariseus se torna evidente. Alguns afirmam que Jesus não poderia ser de Deus, pois ele violou o sábado, enquanto outros argumentam que um homem que realizava milagres tão poderosos só poderia ser enviado por Deus. A discussão aumenta, e diante dessa divisão, os fariseus convocam o cego curado novamente, pedindo-lhe que diga o que pensa sobre Jesus. Ele responde: Ele é um profeta. Apesar da resposta do homem, os fariseus não acreditam nele e, desconfiados, convocam os pais do cego. Os pais confirmam que o homem era realmente o seu filho e que ele nasceu cego. Mas, temerosos das consequências de falar abertamente sobre Jesus, afirmam: ele é maior de idade, perguntem a ele. Eles evitam se envolver, temendo serem expulsos da sinagoga, uma situação que poderia ser devastadora socialmente. Diante disso, o homem curado se posiciona com coragem, afirmando: Se ele é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Sua resposta direta e simples demonstra uma grande convicção, e ele desafia a autoridade dos fariseus. Eles, incapazes de refutar o milagre, se irritam e expulsam o homem da sinagoga. Após a expulsão, Jesus encontra o homem novamente. Jesus pergunta-lhe: Você crê no Filho do Homem?
O homem, ainda sem saber completamente quem Jesus é, responde: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus revela sua identidade, dizendo: Você está vendo-o, é aquele que fala com você. O homem então crê em Jesus como o Messias e o adora. Jesus lhe diz: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Esta declaração de Jesus aponta para a cegueira espiritual, que é um tema recorrente no Evangelho de João. Jesus, o luz do mundo, veio para iluminar aqueles que estavam espiritualmente cegos e abrir os olhos dos corações para a verdade. A cura do cego de nascença é uma história de transformação e revelação. Jesus não só restaurou a visão física do homem, mas também lhe proporcionou uma visão espiritual, desafiando a compreensão superficial da fé e da religião. Esta passagem continua a ensinar que, embora a cegueira física possa ser curada, a cegueira espiritual só pode ser superada pela fé em Jesus Cristo, a verdadeira luz do mundo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui nesse vídeo. Muito obrigado!